Já sentiu que às vezes você só é lembrado quando alguém precisa de algo? Seja um favor, um conselho, um pedido, uma informação, um contato. E me veio na cabeça, tipo, se isso é realmente amizade, sabe? E se a gente realmente consegue ser amigo de tantas pessoas que a gente acredita ser. E isso tá me fazendo pensar bastante, tá? Porque eu já peguei minha lista de contatos do telefone, do WhatsApp e do Instagram. E todas elas são diferentes, mas eu também não trouxe isso de agora. Eu já cheguei a ver isso no tempo do Orkut, já cheguei a ver isso no tempo do Facebook e em algumas outras vezes. Basicamente para poder entender quantos amigos de verdade eu tenho ali. E que eu tenho que entender também que nem todo mundo, né, é amigo para todas as horas. E eu acho que é impossível você ser amigo de todo mundo para todas as horas. A gente acaba... Eu tô colocando nesse papel de como se a gente fosse uma vítima, mas a gente também tem que entender que não é necessariamente só sobre vitimismo, né? Mas entender que realmente não tem como, sociologicamente falando, talvez a gente tenha uma capacidade limitada de quantos amigos de verdade, né? Amigos, pessoas muito próximas, pessoas queridas. Então, esse vídeo é sobre isso hoje. E aí eu vou fazer algumas referências a pessoas que estudaram de maneira muito mais a fundo, obviamente. E eu só vou trazer o meu ponto de vista como humano também. E é meu ponto de visão única, né? Até porque eu sou uma pessoa completamente diferente dos pensadores e completamente de você que está assistindo esse vídeo. Então a gente consegue fazer umas sinapses diferentes, tá? Existe um cara chamado Pierre Bourdieu, importante. Meu francês, como vocês podem perceber, é muito ruim. E ele chamava isso de capital social, tá? A lógica é bem simples. Eu vou ler isso aqui porque essa parte aqui é uma parte que foi ele que falou, tá? Você vale socialmente pelo que pode oferecer, conexões, favores e influência. E quanto mais útil você é, mais você circula. Quando deixa de ser, vira fantasma. A gente precisa entender primeiro o que é esse negócio, né? Que é literalmente, existe um valor social, capital. Se você for mais marxista, ele vai ter uma outra definição que até vai nessa linha. Mas você tem que entender, né? A gente tem um papel social. E esse papel social tem um valor, uma utilidade atrelada. Isso é importante da gente ter em mente, tá? Agora, o que eu acho é que a gente coloca às vezes as pessoas erradas nos quadradinhos errados. E eu me sinto às vezes meio tenso em ter que falar que a gente tem que colocar pessoas em quadrados, potes, em tags, em nomenclaturas. Mas eu acho que talvez, pelo menos inicialmente, até você conseguir ter uma alta percepção do que realmente você conta ou não conta como amigo, ou até às vezes como um simples exercício. E eu não sei até que ponto o ato de você fazer esse tipo de exercício e categorizar as pessoas que você tem acesso, conhece de maneira geral e colocar em caixas, isso é tão benéfico ou não, até mesmo para você. Mas eu acho que é importante, cara, porque assim, existe esse cara aqui chamado Robin Dunbar, e ele mostrou que o nosso cérebro só dá conta de cerca de 150 vínculos, e mesmo assim 5 deles são realmente profundos. Todos os outros vai vigrar entre as categorias de amigos próximos, amigos, colegas, conhecidos, contatos, e é isso. Então existe uma certa hierarquia de pessoas e quantidade de pessoas que você consegue ter acesso dentro daquela caixinha, né? Isso é a teoria dele. E pensando sobre essa teoria, antes da gente falar aqui no vídeo, eu pensei bastante, tipo, muito. E você pode fazer esse exercício também, tá? Porque quantos amigos você pode chamar de amigo?
quantos amigos você consegue abrir, quantos amigos você consegue de fato ter profundidade, quantas pessoas você colocou como amigo e na verdade é só um colega, quantas pessoas você chamou de colega e na verdade pode ser que seja um amigo, sabe? Mas o fator é que as pessoas próximas a gente, elas são muito mais relacionadas ao afeto do que à utilidade. Por mais que exista essa hierarquia, e a gente sabe que todo mundo desempenha um papel de utilidade, e isso é um dos meus assuntos da terapia, o quão útil e necessário eu preciso ser para me sentir bem. Então eu sei que eu tenho um papel de utilidade, como muitas outras pessoas sabem que exercem um papel de utilidade, mas a gente não pode viver só baseado em ser útil, né? Mas a gente acaba desempenhando sim um papel de sobreutilidade para algumas pessoas. O que eu acho que traz isso à tona é a gente ter essa percepção de entendimento, de que realmente a gente consegue se aprofundar, literalmente profundidade emocional em um grupo de pessoas ou em uma quantidade X de pessoas, e em outros a gente não consegue. E eu acho que talvez essa seja uma das maiores fontes de frustrações minhas, tá? Às vezes eu espero extrair profundidade de onde realmente não tem profundidade, de onde é um relacionamento social que foi feito apenas para ter uma certa situação rasa. Ou, no caso, ambas as pessoas estavam com expectativas diferentes, né? Onde claramente eu ou ele buscavam uma certa profundidade, ou eu e ele ou ela estava esperando apenas uma coisa mais rasa. Acontece que esse fator de mudança, para mim, trouxe muito essa percepção, né? Eu estava buscando esse senso de profundidade, eu estava cansado e cansei de certa... que o meu dia a dia todo fosse baseado em coisas rasas e superficiais, que fosse baseado apenas em métricas e números, e faltasse um pouco de conexão, faltasse esse pouco de profundidade humana para a gente poder falar, debater, devanear, e que não necessariamente tá certo ou tá errado, mas o ato de instigar o pensar, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa me fascina muito, e essa insatisfação que eu sentia estava correlacionada, obviamente, aos meus desejos, aos meus interesses, o que eu busco, o que eu quero, mas também para entender que a quantidade de esforço que você coloca em determinadas situações, elas não condizem com aquilo que você está forçando extrair, sabe? E você também não sabe o peso que isso pode trazer na outra pessoa ao você colocar esse tipo de depósito gigantesco, né? Então, assim, a gente tem mais um pensador, que é o Bauman, e ele traz o conceito de modernidade líquida. Esse conceito da modernidade líquida eu vou abordar em um outro conteúdo, especificamente nisso, porque eu quero trazer mais o aspecto de rede social para esse contexto. Eu acho que o pensamento da linha de raciocínio do Bauman casa muito bem com as redes sociais e esses pseudos vínculos que a gente acaba criando na internet. E obviamente que alguns desses vínculos, como é nessa pseudo-hierarquia lá do Pierre, a gente vai subindo ou descendo de acordo com o momento, situação, causa, valor. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque eu acho que a gente consegue abordar isso de maneira muito mais profunda e direta somente para ambientes digitais, e quanto isso vai impactar no offline. Essa visão de hoje, ela é mais uma abertura dessa linha de pensamento, focada obviamente nas nossas relações pessoais, e não tem como tirar o digital, porque o digital acaba sendo uma parte da gente, né? A gente acaba consumindo. Mas eu quero que você tire esse momento para fazer uma reflexão e olha, né, a tua lista de contatos e vê realmente quem são os teus amigos, quem são as pessoas próximas, aquelas pessoas que você se permite ser vulnerável, aquelas pessoas que você se permite ter uma profundidade e você as aceita com a profundidade delas e você não as troca, né? E quais são as pessoas que você trocou na sua vida, ou quantos grupos você foi apenas um conhecido? Porque por mais que você tenha várias pessoas conhecidas, você também é só mais um conhecido na vida de muitas outras pessoas, assim como eu
sou apenas um conhecido na vida de várias pessoas, como eu sou apenas, né, uma ferramenta de network, uma ferramenta de trabalho, uma mão de trabalho, uma força de trabalho para muitas outras pessoas, e que não necessariamente essas pessoas também me veem como um amigo, ou pessoas que possam saber que podem contar e se abrir comigo. Então, eu acho que esse conteúdo, assim como muitos outros conteúdos, ele não busca ter uma resposta definitiva, até porque seria muita presunção da minha parte a gente definir e bater o martelo, que é uma coisa tão complexa como as relações sociais. Mas o fator de abrir esse pensamento, fazer com que você pense, fazer com que você consiga debater e achar sua própria linha de raciocínio ou aprofundamento, e a gente poder continuar aqui nos comentários. Inclusive, eu quero agradecer aos últimos vídeos e os feedbacks que estou recebendo de amigos, conhecidos e pessoas que estão conhecendo o canal a partir de agora. E você também pode recomendar alguns temas em específicos, tá? Eu não tenho muito o que falar mais sobre esse vídeo de hoje. A gente vai abrir essa reflexão, e nos próximos vídeos eu acredito que a gente vai poder dar uma entrada ainda melhor nesse assunto, que eu acho que aí a gente vai começar a pensar em um outro tipo de coisa, sabe? Então, confia.